Olá, seja todos bem-vindos ao nosso canal Leitura ao Vivo. Hoje vamos continuar nossa jornada pelo Novo Testamento, seguindo no livro de João a partir do capítulo 13. E vale lembrar que para você continuar acompanhando nossas leituras, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E vamos direto para a leitura de hoje. Leitura do livro de João, capítulo 13. Jesus lava os pés de seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes e se as praticarem. Jesus prediz a traição de Judas. Não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer? Faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa,
ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Jesus prediz a negação de Pedro. Assim que Judas saiu, Jesus disse: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: Para onde o Senhor vai? Senhor, Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus, o caminho para o Pai. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fossem assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca o deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas
não o Iscariotes, disse: Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai, que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhe disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim, como um ramo que não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao Pai e demonstram que que são discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Os discípulos de Jesus e o mundo. Se o mundo os odeiam, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhe disse: o escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão.
E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitarão aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia ao meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiarão-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito, e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrarem de que os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. A obra do Espírito Santo. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu digo, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. A tristeza será transformada em alegria. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente, e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chocarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e ele entenderá por que pediram em meu nome. Vocês nunca pedirão desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei
claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixou o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: Enfim, o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: Enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. A oração de Jesus. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste, e a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tirem do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste
estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Jesus é traído e preso. Depois de dizer essas palavras, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou a Jesus. O Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então os discípulos, conhecidos do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote interroga Jesus. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu, falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo, isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu, se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Neste meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote
parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque de olivas com Jesus? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: Qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: Não o teríamos entre ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: Esta pergunta é sua, ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei? Você diz que sou rei. Respondeu Jesus: De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos os que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: Que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fiquem bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam aqui, está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo:
Vejam aqui, está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. A crucificação. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o prepararam na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecido numa única peça, de alto a baixo. Por isso, disseram: Em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: Repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado dos discípulos a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E aos discípulos disse: Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Esta informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam para aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto
com as especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e os outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Os discípulos que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, seguindo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria estava ao lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se olhando para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Jesus aparece a seus discípulos. Ao entardecer naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz esteja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor, mas uma vez ele disse: Paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz esteja com vocês, disse ele.
Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Propósito do livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontraram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Epílogo: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Disse Jesus: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia de se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá?
Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que este discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Observações finais. Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. E assim, encerramos a nossa leitura de hoje e encerramos também o livro de João, que fizemos as leituras em todos os vídeos passados. Eu agradeço a você que chegou até aqui e te peço que você clique no botão de curtir e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas leituras. Fique com Deus e fique bem. Até a próxima.